Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à nossa classe da Escola Bíblica para sermos ricamente abençoados em o nome de Jesus. Lição de número 10 para o dia 7 de junho de 2020. Assunto da lição: a intercessão pelos Efésios. O apóstolo Paulo, quando compôs esta carta aos Efésios, ele estava interessado mesmo em informar os irmãos de quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e compreendam o plano de Deus para a vida da humanidade, para a vida dos judeus, para a vida dos gentios, para a vida de todo aquele que precisa de ir morar no céu, para todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lemos em Efésios capítulo 3 e versículo 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Que nome glorioso, que nome maravilhoso, que nome conselheiro, que nome Deus forte, que nome Pai da eternidade, que nome Príncipe da paz. O apóstolo Paulo, ele estava interessado, ele intercedia diante do Senhor nosso Deus pela igreja, pelos que já estavam convertidos e por aqueles que haviam de se converter para a glória de Deus. Em Mateus capítulo 6, e versículos 7 a 15, nós lemos e entendemos que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E nesta oração, o Senhor Jesus Cristo foi categórico quando reivindicou a seus discípulos, dizendo: e quando vocês orarem, orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando você perdoa o seu devedor, então há possibilidade de Deus perdoar a sua dívida, porquanto o nosso Deus é um Deus de perdão, é um Deus de solução, é um Deus de resposta, é um Deus de conciliação, é um Deus que opera sinais e prodígios, é um Deus que tem cuidado do seu povo em o nome de Jesus Cristo. Lemos em Filipenses capítulo 4 e versículos 6 e 7. E quando lemos estes versículos, entendemos que devemos apresentar as nossas petições diante do Senhor nosso Deus. Apresenta a tua petição, faz a tua intercessão, faz a tua deprecação, faz o teu clamor diante do Senhor, que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando lemos em 1 João, capítulo 5, versículo 14, entendemos que Deus escuta as orações segundo a sua vontade e Ele nos ouve. O nosso Deus está na disponibilidade dia e noite e dia, segundos e segundos, minutos e minutos, recebendo as súplicas e as orações. Todos os homens são
conclamados a orar a Deus em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não ore a Pedro, não ore a Paulo, não ore a Maria, não ore a Joana, não ore a Isabel, não ore a outra pessoa. Ore a Deus e em nome de Jesus Cristo, e Deus ouvirá a nossa oração, e a prova disso é que Ele vai responder com bênçãos e vitórias para a nossa vida. Quando lemos em Mateus capítulo 6 e versículo 7, podemos compreender que Jesus Cristo, Ele ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetições. Não é preciso repetir palavras, fazer uma oração longa, cheia de palavras bonitas, cheia de tanta coisa que floria a oração. E, aliás, não está dizendo nada. Deus quer saber o que é que você quer. Em nome de quem? É em nome de Jesus? E é isso que você quer? Então, sendo para a glória de Deus, sendo para o bem comum de todos e felicidade geral da nação, então o nosso Deus vai responder a petição em nome de Jesus, e tudo será conciliado para a glória de Deus. Quando lemos em Jeremias, capítulo 33 e versículo 3, nós podemos ver que o profeta Jeremias, ele disse para aquele povo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isto é, o nosso Deus falou para Jeremias ministrar ao povo que quando o povo clamasse a ele, Deus haveria de revelar, iluminar, explicar, mostrar, direcionar a todo aquele que estivesse precisando de sua edificação, porque o nosso Deus é um Deus que responde, o nosso Deus é um Deus que ouve, o nosso Deus é um Deus que atende. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Isto quer dizer que Deus há de mudar o quadro e a história em o nome de Jesus Cristo. Quando lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 26, podemos perceber que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você ora, o Espírito Santo intercede. Você busca, o Espírito Santo confirma. Você vai para o altar sem condições de falar uma palavra, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E não se pode exprimir, mas ele faz notória a necessidade de cada um de nós diante de Deus, e a vitória é correta, a vitória é certa em o nome de Jesus Cristo. Portanto, devemos interceder pelos eleitos de Cristo Jesus, para que eles sejam fortalecidos no poder e de poder, e para que eles vivam em comunhão e exercitem, pratiquem o amor de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Senhor Jesus Cristo nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, aqui haveremos de aprender nesta palavra que fala sobre o valor da intercessão
partindo do apóstolo Paulo, partindo de Jesus, partindo dos discípulos. No caso aqui, na epístola, é a intercessão do apóstolo Paulo pelos irmãos da igreja de Éfeso. Então, aqui nós podemos ver que a intercessão, quando o apóstolo apresentava a Deus, ele apresentava a igreja, e que ele amava, ele queria o melhor para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor de Deus, e nos toca muito bem esta palavra que Jesus intercedeu, que os apóstolos intercederam e que também Paulo intercedeu. Portanto, após o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de sua epístola aos Efésios, ele ter mostrado a revelação do mistério de Deus à humanidade, e que este mistério é nosso Senhor, é através de nosso Senhor Jesus Cristo, e que esse mistério é a igreja. O apóstolo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão, o apóstolo Paulo, ele apresenta a sua força de expressão para que os irmãos sejam abençoados em o nome de Jesus. Ele sabe que Deus pode tudo fazer pela igreja e, portanto, ele intercede a Deus em nome de Jesus Cristo pela igreja, o mistério que estava sendo revelado. Ele, o único que é digno de ser glorificado. O nosso Deus é o único digno de ser glorificado, e Jesus Cristo merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Portanto, vamos refletir sobre a oração intercessória do apóstolo, que é o tema desta lição fundamental para a nossa vida. Ponto de número 1. Corroborados com o poder do Espírito Santo. Aqui nós podemos aprender que o apóstolo Paulo, ele inicia sua oração com uma petição dupla diante do Senhor. A primeira é o poder do Espírito no homem interior, e a presença de Cristo nos corações dos crentes. O que precisamos ter com muita eficácia é tudo isso em nossa vida. As riquezas da glória, da sua glória, da glória de Deus, ela é fundamental para a nossa vida. Paulo, ele apresenta a oração confiando em Deus, confiando nas riquezas da glória de Deus, da sua glória, da glória outorgada em Cristo Jesus, ou através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Na verdade, o nosso Deus é o dono de tudo, cheio de abundâncias e de riqueza, da glória que Ele mesmo tem para dispensar através da sua graça sobre a humanidade. E podemos perceber o significado que Ele é o possuidor de todas as glórias e é o dispenseiro de riquezas iluminados, que pode abençoar a cada um de nós. Portanto, as bênçãos ilimitadas são para a nossa vida.
é para mim, é para você, é para a nossa casa. Portanto, aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em razão disso, o apóstolo Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, nosso Senhor, que o que é necessário para a nossa vida, que Cristo habite conosco, que Cristo esteja conosco, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. É o que o apóstolo intercedia pela igreja, para que a igreja fosse corroborada pelo poder do Espírito Santo. É preciso também que a igreja seja fortalecida com o poder de Deus. O poder de Deus, ele é fundamental para a nossa vida espiritual. O primeiro pedido de Paulo é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo seu Espírito no homem interior, porque quando nós somos transformados por dentro, então vamos refletir esta transformação por fora para a glória de Deus. Vamos receber de Deus e abençoar ao mundo. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito Santo. Pelo contrário, qualquer igreja que recebe a Cristo como Salvador, ela tem o penhor do Espírito Santo em sua vida. Mas aqui o apóstolo Paulo queria dizer que para que ela fosse continuamente revigorada com o poder e pudesse ser, e consequentemente em seu fortalecimento diário, viver uma vida completa diante do Senhor nosso Deus. Ainda o apóstolo, ele enfatiza que a única força que habita o crente a ser mantida firme advém do Espírito Santo. Nosso poder, a nossa autoridade, a nossa vida, nosso exemplo, a nossa gratidão, o nosso testemunho, ele vem através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ministra todas essas eficácias em nossa vida para a honra e glória do nome do Senhor, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado, do mundo, do adversário, de qualquer proposta do inimigo e a compreender as coisas espirituais, porquanto as coisas espirituais só poderão ser entendidas através do Espírito Santo. Não adianta o homem natural querer entender as coisas espirituais pelas vias materiais. Ele precisará crer no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo também ainda intercedeu para que Cristo habitasse no seu povo. Aqui nós podemos perceber que o apóstolo, ele orou para que Cristo habitasse pela fé, pela sua própria fé, pela fé de cada um, nos corações dos santos. Que cada santo pudesse crer na palavra e pudesse ser abençoado, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. Cristo já estava presente, não era porque Paulo estava intercedendo que Cristo não estivesse presente. Pelo contrário, Cristo sempre esteve presente
e com a sua presença é que Paulo queria que continuasse na vida daquela igreja. Aqui no versículo em questão, nós estamos falando, o verbo grego, este verbo grego é katoikei, que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Então, uma coisa é habitação permanente e outra coisa é habitação temporária. No entanto, isso indica que a oração apostólica era, na verdade, para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Que oração, meus amados, que intercessão do apóstolo Paulo. Eu admiro a dedicação do apóstolo Paulo em servir ao Senhor com alegria. Quem dera que eu, quem dera que você, quem dera que nós nos posicionasse a fazer a obra de Deus como o apóstolo Paulo se posicionou. Com certeza os frutos seriam até mais do que ele produziu. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir. Ela não pode subsistir às forças do mal, jamais. Somente com Cristo nós poderemos vencer todas as batalhas em nome de Jesus, porque foi o mesmo Jesus que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Você é igreja de Jesus Cristo, então você é um vencedor de todas as batalhas em o nome de Jesus. Portanto, o poder e a presença de Cristo, elas capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Quer seguir uma jornada cristã vitoriosa? Então, servo de Deus, põe Cristo em tua frente. Vamos pôr Cristo em nossa frente, porque com Cristo nós venceremos todas as batalhas em seu nome, porque Deus lhe deu um nome acima de todos os nomes, a saber, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 2, arraigados e fundados em amor. Que privilégio para nós estarmos com este pensamento, arraigados e fundados em amor. Deus é amor. Então, podemos entender que o amor é a mensagem central do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não houver amor no coração do pregador, no coração do pastor, no coração do evangelista, no coração do apóstolo, no coração do auxiliar, no coração do profeta, então sua mensagem é uma semente que não tem vida. Mas se ele tiver, com esta característica de amar e praticar o amor, então sua mensagem será eficaz, seu auditório será abençoado, sua floresta será um verdadeiro jardim, um verdadeiro pomar de tudo que tem do bom e do melhor, porque o amor excede, o amor é o Evangelho de Cristo. A mensagem central do Evangelho de Cristo é o amor. Portanto, um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja intercedesse também com ele e também entendesse o exercitar do amor de Deus pelos seus irmãos, a viver uma vida coesa para a glória de Deus. Não podemos deixar de
de entender também que o amor é uma virtude cristã. E este amor, como virtude cristã, nas Escrituras, o amor é um atributo divino, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aqui podemos perceber que foi por amor que Cristo Jesus se entregou na cruz do Calvário por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é o resultado, ou o resumo da lei e dos profetas. Tudo que foi dito desde Moisés até Cristo, ou até Malaquias, ou até Cristo, podemos dizer, tudo se resumiu em amor, se resumiu em paz, se resumiu em obediência. Logo, o sinal do discípulo de Cristo é o amor. A prova de filiação com Deus é o amor e deve ser a expressão por meio de atitudes concretas. A sua e a minha atitude deve ser mantida através da obediência, da prática do amor, porque o amor, na verdade, o amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia a nossa vida com Deus, o fruto da igreja, o fruto daqueles que servem ao Senhor com a alegria, é o fruto do Espírito Santo, é o amor. Portanto, cientes dessa revelação e dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Que intercessão, que súplica, que oração do apóstolo São Paulo diante do Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus. Na verdade, arraigados e fundamentados em amor, deve ser um propósito de cada um de nós, porquanto o apóstolo Paulo, após rogar ao Pai pelo poder do Espírito Santo e habitação de Cristo, o apóstolo, ele clama para que a igreja possa também compreender a prática do amor. Paulo queria que Jesus estivesse na igreja. Paulo queria que o Espírito Santo estivesse na igreja, mas Paulo queria que a igreja entendesse esta vida do amor, esse alicerce do amor. Portanto, a expressão aqui observada, arraigados, ela é fundamentados em amor, quer dizer, uma vida constante de comunhão com Deus. E compara aos santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Logo, aqui indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Devemos amar e ser amado para que possamos cumprir a vontade da palavra de Deus. Por causa disso, o apóstolo Paulo, ele insistia pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e ainda a profundidade do amor divino, para que a igreja conhecesse esta capacidade, conhecesse esta virtude, conhecesse o quão glorioso é o nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O uso dessa expressão aponta, meus irmãos, para a vastidão do amor de Cristo, que excede a
todo o entendimento. Não se pode compreender como uma pessoa sofre, vive, faz o bem, sofre, é martirizado, é incriminado, é crucificado, é ridicularizado e ainda continua glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, o uso dessa expressão está claramente nesse entendimento e também indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Eu não posso compreender, você não pode compreender, ninguém, nenhum humano na terra jamais há de compreender este amor. É como Abraão disse para Deus, quando Deus mostrou as estrelas, as areias da praia do mar, e dizendo que assim seria a sua descendência, e a sua mulher não podia nem mais ter filho. Abraão disse: Senhor meu Deus, eu não entendo nada disso, eu não posso compreender, mas eu creio em Ti. Portanto, meus amados, o amor de Deus, o amor de Cristo, este amor glorioso, também nós não entendemos, mas podemos crer na vitória em o nome de Jesus. Podemos ainda perceber que na intensidade do amor de Cristo, fica bem claro que na consciência precisamos estar consciente de que somente o Espírito Santo pode entender, pode experimentar, fazer nós entendermos e experimentarmos a grandeza do amor de Deus que excede a todo entendimento. Paulo pede, suplica para que os crentes conheçam e possam entender a intensidade do amor de Cristo. O ênfase que lhe dá aqui recai em Cristo Jesus, em amor, porque Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros, conforme Ele nos amou. E o apóstolo Paulo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Mesmo que você se esforce, mesmo que eu me esforce, mas não podemos atingir esta meta do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim o apóstolo, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos ser, amados, cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos nos esforçar, porque não é muito fácil, porque não é muito entendido para o nosso pensamento, para o nosso intelecto, mas nós crendo em Deus, nós crendo em nome de Jesus, nós haveremos de reverter este quadro e esta história para a glória de Deus. Portanto, nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade de tal compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição para a glória do Senhor nosso Deus. Ponto de número 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Aqui podemos entender que em sua audaciosa intercessão a favor da igreja, o apóstolo está ensinando que Deus é capaz de fazer muito mais além do que você e eu possamos imaginar.
esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, é comigo, é conosco, por onde quer que andarmos. E podemos entender ainda que a dimensão das bênçãos divinas são fundamentais para a nossa vida. Ao concluir esta passagem, esta ousada oração, o apóstolo Paulo lembra aqui sobre a magnitude do poder de Deus, que é capaz de fazer muito mais abundantemente do que nós possamos imaginar ou pensar ou querer. Portanto, em Deus nós temos a nossa vitória, e a vitória é nossa em nome de Jesus. O que indica, meus amados, que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito os nossos pensamentos, as nossas melhores ações, os nossos anseios, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos planejamentos. Tudo que for de melhor que nós possamos imaginar, o nosso Deus vai superar totalmente, porque Ele tem toda a plenitude, Ele é soberano para realizar a bênção, copiosas bênçãos, chuvas de bênçãos sobre nós, sobre a sua igreja. O convite que é para adoração ficou bem claro através do apóstolo Paulo. Ele aqui encerra esse capítulo da palavra de Deus com um convite à adoração a Deus, a cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, em todo o tempo. É preciso entender que o nosso Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e Ele não recebe nem honra, nem glória, nem louvor sobre outra plataforma, a não ser a plataforma nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser sobre essa bandeja de ouro, nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser sobre esta sublimidade que é nosso Senhor Jesus Cristo. A glória é devida a Deus, meus amados. Toda a honra e toda a glória vamos outorgar ao Senhor nosso Deus. Você sofre para a glória de Deus. Você se alegra para a glória de Deus. Você tem riquezas, tenha para a glória de Deus. Você tem pouco, tenha para a glória de Deus. Você vive nas condições que vive, viva para a glória de Deus, porque o nosso Deus sabe que você está dedicando, você e eu estamos dedicando estas pequenas coisas para a honra e glória do seu nome. O homem não entende, as pessoas não entendem, mas você entende, e o seu Deus, o meu Deus, entende o que nós estamos fazendo para a honra e glória do seu nome, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aqui podemos perceber que finalmente o apóstolo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo Jesus. Quer dizer que os atos de louvor, os atos de glorificação a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a igreja nunca terá glória para si mesmo, pois toda a glória exclusivamente deve ser tributada ao Senhor nosso Deus, por intermédio da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, vamos outorgar o nosso louvor, toda a nossa glória para Deus, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, em sua oração aqui, o apóstolo Paulo, antes, ele anela que essa
postura de adoração e exaltação a Deus, a Cristo, perdure para todas as gerações, por todos os tempos. E ainda ele enfatiza, o nosso irmão Paulo enfatiza o seu pedido com a frase para todo sempre. É para todo sempre, meu irmão, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes e para todo sempre. Portanto, as bênçãos espirituais são iluminadas e estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. O nosso Deus merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Portanto, a ousadia da intercessão de Paulo anelava fortemente que houvesse um fortalecimento da igreja. O apóstolo, ele na verdade tinha a ciência de que perseverar do cristão depende de 4 principais princípios fundamentais, os quais ele pede a Deus em oração. Primeiro, o fortalecimento de poder. Segundo, a presença plena de Cristo. Terceira, o intenso exercício do amor de Deus. E quarto, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Portanto, durante esse processo, o povo de Deus deve glorificar a Deus em todo tempo. Enquanto você e eu estamos nos aperfeiçoando na palavra, no poder, na obediência, através do Espírito Santo, então estamos aqui intercedendo, glorificando ao nome do Senhor nosso Deus. Portanto, meu amado irmão, neste momento nós estaremos fazendo uma oração intercessória pela sua vida. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela vida deste irmão, pela vida deste servo de Deus, desta família, para que este amado irmão que tem se dedicado a aprender a palavra, a entender as coisas sagradas, sejam ricamente abençoados em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, que Deus nos abençoe para todo sempre, em o nome de Jesus.